Eu havia prometido para vocês um vídeo falando sobre presunção de inocência. E isso derivou da questão envolvendo o Cariani, que é um influenciador fitness e que está envolvido agora numa denúncia, numa investigação de desvio de materiais para fabricação de crack. Ele é sócio de algumas empresas de química, e segundo a investigação da Polícia Federal que está em curso, uma dessas empresas teria participado num esquema aí para desvio desses materiais. E aí muitas reportagens foram publicadas ao longo dos últimos dias sobre esse assunto. A gente abordou aqui em 2 vídeos separados algumas questões relacionadas a isso, e eu fiquei de fazer um vídeo sobre a questão, como eu falei, da presunção de inocência. Porque o que está sendo debatido agora, muita gente defendendo o Cariani, afinal de contas ele tem milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, então há muita gente defendendo o Cariani. Ele tem ali, sei lá, uma afinidade ideológica com o bolsonarismo, e isso também faz com que a extrema-direita se mobilize para defender o Cariani. Mas, tirando isso, o fato é que a gente tem de partir dessa ideia, desse princípio elementar do direito de presunção de inocência. O que isso quer dizer e como isso pode impactar, na nossa percepção de várias denúncias, de vários crimes, ou de como isso opera nas redes sociais hoje, O Cariani fez um vídeo de 20 minutos, mais ou menos, rebatendo ou tentando rebater algumas acusações feitas na imprensa. Ele disse que ele não vai mencionar aspectos do inquérito porque está em sigilo de justiça, mas ele questionou, ele confrontou ali algumas afirmações feitas na imprensa. Eu quero ver com vocês aqui um trechinho do que ele disse para depois pensarmos aí nessa questão. Assistam junto comigo aqui. Renato Cariani ofereceu substância puríssima a falso representante da empresa. Aí você abre o e-mail, coloca pra mim uma prova aí, Maurício, que eles colocaram e-mail. Aí você abre o e-mail e tá lá, produto, cloreto de sódio 99,5 puríssimo. Puríssimo. Vocês viram, né? Renato oferece substância puríssima. Vamos colocar no Google o que é cloreto de sódio. Cloreto de sódio é sal de cozinha. Renato oferece a substância puríssima, sal de cozinha. Ali, a substância cotada, orçada, é sal de cozinha. Na indústria alimentícia, o cloreto de sódio é sal, para você salgar o alimento. Na indústria farmacêutica ou farmoquímica, que é quem fabrica produto para a indústria farmacêutica, ela é matéria-prima para a fabricação de soro fisiológico. Então, quando o cloreto de sódio ele é para a indústria farmacêutica, ele tem um nível de pureza maior do que o da indústria alimentícia. Afinal de contas, você vai colocar no olho, você vai colocar no nariz, legal? E o termo usado para diferenciar o cloreto de sódio convencional para um cloreto de sódio mais puro é o termo puríssimo. Porque o puro é o que não tem nenhum tipo de acréscimo de substância. Puríssimo é o que tem uma grade de especificação de alta qualidade superior ao alimentício. Renato Cariani ofereceu substância puríssima. Agora me fala uma coisa. Quando você lê essa matéria puríssima, quem fez essa matéria puríssima? Será que o objetivo dela era dizer que aquilo era cloreto de sal? Cloreto de sódio? Puríssima. Não dá uma sensação de ser outra coisa? Essa é uma das notícias. Primeiro, ele tem um ponto aqui que é o modo como a imprensa faz a cobertura desse tipo de caso, Então, assim, o modo como as manchetes são escritas, isso, claro, que tem todo um teor apelativo para que você se interesse, se horrorize, se escandalize e queira ler a reportagem e saber o que está acontecendo. É claro que isso pode criar um viés no leitor sobre a reportagem e como ele vai interpretar essa reportagem, como ele vai entender a situação. Mas o fato é que a imprensa faz isso o tempo todo. A imprensa, o YouTube, os comunicadores fazem isso o tempo todo porque é o modo que você tem para se destacar no meio de, milhões de informações sendo veiculadas todo minuto. Como é que você vai se destacar ali e vai conseguir atrair atenção? Então a primeira coisa tem a ver com isso, a crítica que ele faz ao modo sensacionalista que estão divulgando a investigação contra ele. Um outro ponto que eu tenho que mencionar aqui é a estética desse vídeo que ele produziu, Então, assim, me pareceu muito soturno o negócio. O fundo preto, aquela cortina preta atrás, camisa preta.
a iluminação mal feita, que realça certos traços dele, que dá a impressão um pouco mais maquiavélica ali. Então me pareceu um vídeo mal produzido e que passa uma impressão bastante negativa. Então se a ideia dele era reverter a percepção das pessoas, a gente opera muitas vezes mais pela imagem, mais pela sensação que aquilo transmite pra gente do que pelo que é dito de fato. Então me pareceu um pouco de falta de cuidado ao produzir esse vídeo para tentar contestar o que ele afirma ser mentiras ou exageros sobre esse caso. Então, a primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com a presunção de inocência, como eu falei, que é um princípio elementar do direito no mundo inteiro, não apenas no Brasil, e que determina, né, ou que prevê que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então isso vale para você, isso vale para o Cariani, isso vale para, sei lá, algum criminoso real, né? Alguém que cometeu um crime ali, mesmo se for pego em flagrante, ele tem a presunção de inocência. Então, assim, até que se prove judicialmente, até que ele vá para todas as instâncias judiciais possíveis, né, de poder recorrer, inclusive, a instâncias superiores, até que se finalize um processo, a pessoa ela é considerada inocente. Então, assim como acontece na argumentação, no argumento lógico, né, quando você vai defender uma ideia, quem tem que provar um ponto, quem tem que provar o que está sendo afirmado é quem afirma, é quem acusa. Então, se acusam o Cariani de alguma coisa, ou se te acusam de alguma coisa, cabe àquela pessoa que está acusando provar o que está dizendo. Então, nesse caso em particular, cabe à Polícia Federal e à promotoria encontrar os elementos para demonstrar de maneira bastante consistente, robusta. Eles afirmam que eles têm as evidências para isso, mas cabe a eles provar isso judicialmente e, depois de todas as instâncias possíveis, né, vai chegar à conclusão que o Cariani e os sócios dele são inocentes ou culpados, né? Mas, a princípio, no direito, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Essa não é a lógica das redes sociais. É importante mencionar isso porque nas redes sociais a lógica é inversa, né? Você é culpado até que você prove ser inocente. E aí entra uma dinâmica perversa, porque é muito difícil você reverter a percepção das pessoas. Então, nesse caso aqui, vamos supor que ele seja de fato inocente, que não tenha nada a ver com esse esquema que foi descoberto, ou que esse esquema nem sequer é o que se imagina. Vamos supor que ele não tenha nada a ver com isso e seja considerado, ao final do processo, de fato inocente. Vamos supor que ele seja realmente inocente. Como eu falei anteriormente, a gente não tem os elementos aqui da investigação, a gente não tem acesso ao inquérito, a gente não tem acesso a nada aqui, a não ser o que nos chega pela imprensa. Então vamos supor que ele seja de fato inocente. Então imagine a indignação que você não teria de ser acusado de coisas que você não fez e todo mundo contra você, né? Todo mundo apontando o dedo, a imprensa apontando o dedo, seus amigos, sabe, meio que confusos sobre a situação, seus parentes também, e as pessoas, sabe, querendo saber o que está acontecendo. E aí o que acontece é que nas redes sociais, como eu falei, você é considerado culpado até que você reúna as evidências contrárias para demonstrar que você não é culpado. E aí, se você ficar quieto, vamos supor que você queira aguardar o processo. Então, assim, eu vou apresentar as evidências contrárias, eu vou demonstrar que sou inocente no tribunal. Se você aguarda o judiciário, que é lento pra caramba, né? A gente sabe disso, é muito lento, o silêncio te condena. Então, assim, quem cala consente, basicamente. Se você não reage, se você não responde, se você não esclarece as coisas, se você não vem publicamente, se manifesta, ou pede perdão, né, se cometeu alguma coisa errada, se você não se manifesta, então você é culpado na cabeça das pessoas nas redes sociais. Se você se manifesta justificando as coisas, ou tentando, sabe, explicar o que aconteceu, você é visto como alguém que está relativizando um crime ou que está tentando apagar o incêndio. Ou alguém que não sabe receber crítica muitas vezes, né? Então, assim, se você vem se justificar, isso também não é visto muitas vezes de maneira positiva. Então você fica meio que num beco sem saída. Você não pode ficar quieto porque isso cola o rótulo de você de criminoso ou algum outro tipo de rótulo que tenha sido posto, e se você reagir, você é visto como chiliquento. Então é uma dinâmica perversa e impossível de escapar. Então, supondo que ele seja de fato inocente, é bem provável que o impacto disso, mesmo depois de todas as instâncias judiciais comprovado que ele é inocente, mesmo depois disso, ainda continue estigmatizado, ainda continue afetando os negócios dele e a imagem dele. Se ele for culpado e condenado, aí sim todo esse dano feito à imagem dele terá sido, entre aspas, justificada, né? Tem alguma razão de ser, pelo menos, mas o fato é que se for inocente, esse tipo de repercussão que escala, né, que é exponencial, isso pode ter um impacto tremendo na vida das pessoas. Então é muito complicado lidar com a dinâmica das redes sociais quando se trata desse tipo de situação. Só lembrando aqui, como eu falei, sobre a presunção de inocência, isso é uma coisa que está prevista nas leis de muitos países do mundo, no Brasil também funciona assim, e vale lembrar que também está prevista na Declaração Universal de Direitos Humanos. Esse documento liberal fedido que se tornou de mau tom, aparentemente, defender porque
se você fizer isso, você passa a impressão que você é anticomunista, né? Durante o governo Bolsonaro era de bom tom defender os direitos humanos, mas hoje em dia parece que já não é mais autorizado fazer isso. Mas na Declaração Universal de Direitos Humanos, você tem aqui alguns artigos que falam sobre a questão legal, né? Então, assim, como os países devem respeitar tal direito. Então, por exemplo, você tem aqui o artigo 7º da declaração que diz o seguinte, olha, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm o direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. O artigo 8º. Todo ser humano tem o direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. O artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. O artigo 10º. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. E, por fim, o artigo 11º, 1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Então o artigo 11º diz claramente isso aqui, que todo mundo é inocente até que esgotados todos os recursos, um tribunal julgue você culpado. Isso não significa, obviamente, isso não quer dizer que os tribunais não errem, que os tribunais não condenem pessoas inocentes e não inocentem pessoas culpadas. Isso é claro, isso é evidente. A gente sabe de inúmeros erros históricos aí de tribunais pelo mundo, de processos que foram altamente injustos, de pessoas que passaram anos na cadeia e depois reconheceu que eram inocentes. Isso a gente sabe que acontece. A gente sabe que pessoas poderosas, com muito dinheiro, contratam bons advogados e conseguem, graças a esse poder financeiro, a melhor defesa possível, de modo que sejam inocentados. A gente sabe disso. Aqui não quer dizer que não haja inúmeros erros cometidos por tribunais pelo mundo, em democracias sólidas, em democracias frágeis, em mais distintos regimes. A gente sabe que isso existe, mas o que há aqui é um princípio elementar que prevê um modelo para ser seguido. Então, sim, a gente gostaria, a gente defende a ideia de que deveria haver julgamentos justos pelo mundo, né? Deveria haver esse direito de você ser julgado de maneira imparcial, justa, e que você seja considerado inocente até que se prove o contrário. Então, nesse caso aqui do Cariani, cabe ao Estado, cabe à promotoria, como eu falei, à polícia, né? Trazer as evidências robustas o suficiente, convincentes o suficiente, que demonstrem que houve um crime e, desse modo, se ele for considerado culpado, ele vai pagar a pena correspondente a isso. Então, isso é muito importante ter em mente. Só lembrando que nem sempre foi assim, né? Na história da humanidade você tem momentos nos quais também havia essa ideia de que a pessoa era considerada culpada até que se provasse inocente. Então, por exemplo, você vai pensar em momentos como da Inquisição, né, quando a igreja, em alguns países do mundo, aí, Portugal e Espanha, por exemplo, como casos exemplares, usavam o princípio de que se houvesse uma acusação ou uma suspeita contra alguém, cabia a pessoa demonstrar que ela era inocente. E muitas vezes recorriam à tortura para isso, né, para extrair confissão. Também está previsto nessa declaração que você não pode ser torturado, porque a tortura sempre foi um recurso usado pelo mundo para tentar extrair confissão. Então, aqui a gente tem a ideia fundamental de que nós todos, né, deveríamos ter esses direitos resguardados. Outra questão também que é levantada é que nem sempre esses direitos são aplicados de maneira igualitária, né? Como você tem lá um sujeito branco, né, um homem branco como Cariani, há uma tendência a relativizar o que ele fez, caso tenha feito, né? Há uma tendência a relativizar essa denúncia, enquanto que se fosse um homem negro, todo mundo estaria caindo matando em cima, como é a prática da polícia, da violência policial, da violência dos tribunais, da violência carcerária. Então a gente sabe também que o Brasil é um país racista, o Brasil é um país com várias questões estruturais profundas aí que afetam a vida das pessoas, então a gente pode imaginar que nem sempre exista na prática essa imparcialidade. Mas o fato, como eu falei, é que esse aqui é um modelo, né, um referencial daquilo que a gente gostaria, daquilo que a gente luta para que seja aplicado no Brasil e no mundo. Então, só para lembrar aqui, nessa questão envolvendo Cariani ou qualquer outra pessoa que esteja envolvida numa denúncia policial, numa investigação, num processo judicial, a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Isso vale para o Cariani, isso vale para o Lula, né? Como eu falei, a gente tem que pensar que isso aqui deveria servir para todas as pessoas, né? Incluindo desafetos nossos. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí envolvendo o Cariani e agora a justificativa que ele está dando, tentando se defender, né, o modo como as coisas estão avançando, e sobre essa ideia de presunção da inocência. Na teoria, como isso serve como princípio elementar de direitos humanos, mas como se dá na prática e como operam as redes sociais. O modo como as pessoas nas redes sociais, elas tendem a culpar a pessoa primeiro,
para depois ver se ela é inocente ou não. E aí entra numa questão que também é muito perversa, né? Porque para certas questões não há como você apresentar evidências contrárias. Se você não tem nada registrado, se você não tem, sabe, alguma coisa documental, como é que você vai provar que uma acusação feita contra você não existe, não é real, não aconteceu de fato? Então é muito complicado o modo como as pessoas agem nessa turba enfurecida das redes sociais, e isso certamente destrói muitas vidas por aí. Me digam o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força ou um apoiador do canal, os links na descrição também, e confira na Amazon o meu livro sobre falácias lógicas e debates, chamado Como Vencer no Debate Tendo Razão. Um forte abraço para você, se cuide por aí e até mais. Tchau! E aí, turma do canal do Henri Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. A gente vive numa sociedade que abraçou o paradigma da competição e da vitória. Vai numa livraria, entra na seção de mais vendidos. Todos os livros são como se tornar um vencedor, como chegar em primeiro lugar. Pois é, tem gente que resolveu abandonar esse paradigma, que percebeu que é essa maneira de viver que nos trouxe até aqui, com poucos donos de tudo e com muitos donos de nada. Eduardo Marinho, filósofo das ruas, é um exemplo de alguém que resolveu abandonar essa lógica e experimentar o que é viver junto com aqueles que não têm nada. E encontrou sentido nessa caminhada. Encontrou sentido em ter uma vida onde ser o derrotado significa ter sucesso nesse paradigma da vitória dos injustos. Para você assistir uma aula com Eduardo Marinho inédita e ao vivo, eu te convido para no dia 17 de dezembro estar com a gente às 8 horas da noite no Instituto Conhecimento Liberta. Para você se inscrever e participar é super simples e é de graça. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa.